Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo Jesus, o evangelista Marcos Aurélio, locutor, pregador do Evangelho, memorizador das Escrituras. Eu gostaria, na manhã ainda desse dia 21 de abril, comemorado no Brasil como a Páscoa, deixar aqui uma linda carta da Bíblia Sagrada, que é a primeira carta de João, na tradução João Ferreira de Almeida, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, para a sua meditação. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, porque as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos da vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas eu vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra, porque esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Capítulo de número 2 da primeira carta de João, a partir do versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor dele está nele aperfeiçoado. E nisto sabemos que o conhecemos. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio tivestes. Outra vez vos escrevo um mandamento nele e em vós, que vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevi,
porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai que está no céu não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho não tem também o Pai, e qualquer que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Filhinhos, eu vos escrevi acerca do que essas coisas, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção que permanece em vós é verdadeira e não mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Assim nele permanecerei. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo de número 3 da primeira carta de João, na tradução João Ferreira de Almeida, a partir do versículo de número 1, nos diz assim a Bíblia Sagrada. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque qual ele é, nós o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si próprio, assim como ele é puro. E qualquer que comete o pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E qualquer que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. E nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem
que dele ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe encerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que criamos o nome do seu Filho, de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 da primeira carta de João, na tradução João Ferreira de Almeida. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus vem em carne. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque aquele que ama conhece a Deus e é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, e que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim também nos amou, devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nós conhecemos que estamos nele, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco no dia do juízo. Porque qual ele é, seremos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu,
Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ame a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, a primeira carta de João, na tradução João Ferreira de Almeida. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido dele. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Porque o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que concordam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior de que seu Filho testificou. Quem no Filho crê, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho testificou. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas petições. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Todo pecado é iniquidade, e há pecado que não é para morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Acabamos de citar a primeira carta de João, na tradução João Ferreira de Almeida. Esperamos que sejam todos edificados com essa carta. Pastor Ronaldo, Deus abençoe a sua pessoa. Deus abençoe a sua pessoa. Nós, inclusive, citamos essa carta lá na sua igreja, na Assembleia de Deus Bela, na igreja onde você congregava, na Assembleia de Deus Bela Vista. Irmão Daniel Oliver, Deus abençoe o seu ministério, continue frutificando no reino de Deus. O irmão Jeremias Oliveira, o irmão Cacá, professor do Rema, um excelente professor que nós tivemos o privilégio de aprender ali com ele, ainda sendo aluno do Rema, monitor, e todos os demais que irão se alimentar através desses 5 capítulos dessa primeira carta de João. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Leidiane, que está aqui nos bastidores, a minha Esther. Deus abençoe todos vocês.